Olá, que bom ter a sua companhia para a gente conversar um pouco mais a fundo hoje. O nosso foco vai ser uma figura que, olha, muita gente conhece por tabela, mas talvez não tanto pela história dele mesmo. O sacerdote Zacarias. A gente está com material bem legal aqui, um artigo teológico, para guiar essa nossa exploração. Isso aí. Pois é, porque quando se fala Zacarias, a primeira coisa que vem é, o pai do João Batista, né? Aquele profeta super importante que preparou o caminho para Jesus. Mas a nossa ideia aqui é ir um pouco além. Quem era esse homem de fato? Como era viver lá na Judéia naquela época? E as provações dele, o papel dele nos eventos que mudaram tudo. É isso que a gente vai investigar. Exatamente. A proposta é essa mesmo. Mergulhar na vida do Zacarias, sabe? E tentar entender o contexto dele, que era bem complexo, né? A Judéia sob domínio romano. E aí vem a importância dele, não só na narrativa bíblica, que é a nossa base, claro, mas também como é que outras religiões olham para ele hoje. O material que a gente analisou dá uma base muito boa para isso. Então vamos lá, para começar, como era esse mundo do Zacarias? Onde e quando ele se encaixa nisso tudo? Bom, o texto coloca a gente ali na época do rei Herodes o Grande. Um período, olha, bem agitado na Judeia, já com a influência romana muito forte. Zacarias era um sacerdote judeu, casado com Isabel. E um detalhe que o artigo ressalta, e que é bem importante, é a linhagem deles. Os dois vinham de Arão, sabe? O irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote. Isso não era pouca coisa, não. E ter essa descendência significava o quê, assim, na prática do dia a dia? Olha, significava pertencer a uma elite sacerdotal, né? Com ligação direta ali com o serviço no Templo de Jerusalém. A fonte que a gente tem fala que ele era do turno de Abias. Tinha tipo 24 turnos ou grupos de sacerdotes que se revezavam o ano todo nos rituais do templo. Era uma organização antiga, lá do tempo do rei Davi. Então era uma função de muito prestígio, muita responsabilidade, bem no centro da vida religiosa judaica. Entendi. E o artigo também estima que ele nasceu por volta de 50 a.C. Isso coloca ele num momento histórico bem tenso, certo? Certíssimo. Ele pegou bem a transição do fim do governo dos Asmoneus, que era a dinastia judaica anterior, para a chegada do Herodes. E Herodes era rei, mas assim, com Roma sempre de olho, né? Desde a conquista lá pelo general Pompeu, uns 15 anos antes do Zacarias nascer. Então o clima era de ocupação estrangeira mesmo, com tensão política, social borbulhando. E ele, Zacarias, teria se envolvido nessas tensões políticas, participado de algo? Olha, o material que a gente viu acha pouco provável que ele, como sacerdote, tenha pego em armas, participado de revoltas. Mas é claro, viver naquele contexto significava sentir o peso da ocupação, né? Essa presença romana, a perda de autonomia judaica, isso com certeza influenciava o ambiente religioso. Talvez até deixasse mais forte a esperança por uma intervenção divina, por um Messias, sabe? Falando um pouco da vida pessoal dele, o artigo destaca um ponto bem dramático na vida do casal de Zacarias e Isabel. Sim, sim. Esse é um ponto central na história deles. O texto bíblico, e a nossa fonte reforça bastante isso, descreve os dois como pessoas muito corretas, justos diante de Deus, sabe? Que viviam seguindo os mandamentos, tudo certinho. Eram pessoas de fé mesmo, profunda. Só que eles não tinham filhos. Isabel era estéril e os dois já eram bem idosos. E isso, naquela cultura, era mais do que só uma tristeza pessoal, né? Tinha um peso maior. Exatamente. Não era só a dor de não ter filhos, de não ter descendentes. Havia um peso social muito grande, quase um estigma, sabe? Algumas pessoas podiam até interpretar a esterilidade como, sei lá, um sinal de que Deus não estava muito feliz com eles, o que tornava tudo ainda mais difícil para um casal tão devoto. É uma tensão interessante, né? Essa fidelidade toda a Deus e, ao mesmo tempo, essa condição que era vista de forma tão negativa pela sociedade. E essa condição de não ter filhos, de esterilidade, é um elemento que a gente vê em outras histórias importantes na Bíblia também, né? Sim, é um padrão que se repete. Se a gente pensar em Sara, a esposa de Abraão, Rebeca, a esposa de Isaac, ou Ana, a mãe do profeta Samuel, todas elas passaram por isso, por longos períodos sem filhos antes de terem filhos que foram cruciais na história da fé.
E o fato de Zacarias e Isabel serem idosos, que a fonte enfatiza bastante, serve para quê? Para sublinhar ainda mais que o que ia acontecer era algo extraordinário, um milagre mesmo. Deixava claro que seria uma coisa de Deus, uma intervenção direta. Ok, então temos esse cenário, um casal já de idade, muito fiel, mas com essa tristeza de não ter filhos, vivendo numa época tensa política e religiosamente falando, e aí, no meio da rotina dele como sacerdote, acontece algo que muda tudo. Totalmente. O relato principal sobre o Zacarias acontece num dos períodos em que ele estava servindo no templo. Caiu para ele, por sorteio, uma das maiores honras que o sacerdote comum podia ter: entrar sozinho no lugar santo, sabe, aquela área mais interna do templo, antes do Santo dos Santos, para oferecer um incenso aromático para Deus. Era um momento assim super solene. E lá dentro, nesse lugar sagrado, ele tem uma visão. Uma visão? Como assim uma visão? Uma teofania mesmo, uma aparição divina. E não é um anjo qualquer que aparece para ele, não. É o anjo Gabriel, uma figura, olha, importantíssima nas tradições judaica, cristã e islâmica, conhecido por ser o mensageiro de revelações cruciais. É o mesmo Gabriel que, segundo o Evangelho de Lucas, um pouco depois, ia anunciar o nascimento de Jesus para Maria. Puxa vida! E qual foi a mensagem do Gabriel para o Zacarias? A notícia mais inesperada do mundo: que apesar da idade deles e da esterilidade da Isabel, ela ia ficar grávida e dar à luz um filho. E o anjo já diz até o nome, João. E tem mais. Gabriel anuncia que esse filho seria grande diante do Senhor, que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, e que a missão dele seria preparar o povo para a vinda do Messias. Uma notícia inacreditável mesmo. E qual foi a reação do Zacarias? Imagina o choque que ele levou. Foi de incredulidade, sabe? Talvez pela lógica humana mesmo, né? Como assim, depois de tanto tempo? Ou talvez pelo peso de tantos anos de espera sem resultado. Ele questiona o anjo. Ele pergunta: como eu posso ter certeza disso? Eu sou velho, minha mulher também já tem idade avançada. Ele pede um sinal, tipo uma prova. E essa dúvida dele teve uma consequência na hora, né? Teve, sim. Por causa dessa hesitação em acreditar na palavra de Deus, mesmo vindo de um mensageiro como Gabriel, o anjo anuncia que ele ia ficar mudo, incapaz de falar até o dia em que tudo aquilo se cumprisse. É fascinante pensar nisso, né? A mudez funciona como o próprio sinal que ele pediu, mas ao mesmo tempo é uma repreensão pela falta de fé dele naquele instante. E imagina a situação. Ele sai lá do lugar santo, o povo esperando do lado de fora a bênção que o sacerdote costumava dar, e ele, nada. Não consegue falar uma palavra. Tem que se comunicar por gestos. Que cena! E esse silêncio forçado deve ter sido um período super intenso para ele, imagino. Sem dúvida nenhuma. Um tempo de espera, de reflexão, talvez até de arrependimento pela dúvida lá no começo, mas também de uma expectativa que só crescia, né? Porque ele via a promessa começar a se cumprir. E de fato a Isabel engravidou. O artigo até menciona que ela ficou mais reclusa por uns 5 meses, talvez pela surpresa, pela idade, ou pela própria natureza sagrada do que estava acontecendo. E no 6º mês da gravidez da Isabel tem outro encontro importante, né? Isso, a visitação. Maria, a prima dela, que tinha acabado de receber a notícia do Gabriel sobre a gravidez de Jesus, vai visitá-la. O texto bíblico descreve um momento muito forte ali. Quando Isabel ouve a saudação de Maria, o bebê, o João, se mexe dentro dela. E Isabel, cheia do Espírito Santo, reconhece na hora a importância de Maria e do filho que ela esperava. Chega a chamá-la de a mãe do meu Senhor. Esse encontro liga as duas histórias de um jeito muito forte, né? Exatamente. É um elo teológico fundamental. Mostra bem o papel do João Batista como precursor, aquele que viria antes para preparar o caminho. E a reação inspirada da Isabel valida a santidade das duas gestações, que eram milagrosas. A fonte que a gente leu destaca bem a riqueza desse momento. O tempo passa, a gravidez da Isabel chegou ao fim, e então o nascimento de João. Chega o dia do nascimento, e 8 dias depois, como mandava a lei judaica, era o dia da circuncisão e de dar o nome oficial para o bebê. A família, os vizinhos, todo mundo reunido, e a expectativa geral era que o menino recebesse o nome do pai, Zacarias. Era o costume, né? Mas aí a Isabel intervém. Isso.
Ela pega todo mundo de surpresa e diz com firmeza: não, ele vai se chamar João. Talvez ela lembrasse do que o Zacarias tinha comunicado por gestos sobre a mensagem do anjo, ou talvez foi uma inspiração dela mesma. Isso gera uma pequena discussão, porque João não era um nome comum na família deles. E como o pai ainda estava mudo, como é que resolveram isso? Aí todo mundo se volta para o Zacarias, né? Ele era a autoridade final ali. Como ele não podia falar, ele pede algo para escrever, provavelmente uma tabuinha de cera, que era comum na época, e então, na frente de todo mundo, ele escreve a frase que acaba com a dúvida e confirma a vontade de Deus. O nome dele é João. E nesse exato momento, Acontece o segundo milagre ligado a ele. No instante em que ele confirma o nome que o anjo tinha mandado, a boca dele se abre, a língua se solta e ele volta a falar. E a primeira coisa que ele faz não é só falar, é explodir em louvor a Deus. E não é um louvor qualquer, pelo que o artigo descreve, né? De jeito nenhum, o texto bíblico diz que ele ficou cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. Esse cântico dele, que na tradição cristã ficou conhecido como Benedictus, porque começa com Bendito seja o Senhor Deus de Israel em latim, é uma peça de uma importância teológica imensa e a fonte destaca isso muito bem. Não é só um agradecimento, sabe? É uma profecia inspirada. O que ele diz nessa profecia, basicamente? Ele louva a Deus por finalmente trazer a salvação que tinha sido prometida a Israel, conectando o nascimento do João com as promessas antigas feitas aos patriarcas como Abraão, e ele descreve com muita clareza a missão do próprio filho. João seria o profeta do Altíssimo, ele iria adiante do Senhor para preparar os seus caminhos, anunciando a salvação pelo perdão dos pecados e guiando o povo da escuridão para a luz e para a paz. Mostra uma transformação completa nele, né? Aquela dúvida inicial deu lugar a uma fé super vibrante e a uma compreensão profunda do papel do filho dele no plano divino. É um momento de redenção pessoal para ele também, depois daquele período todo de silêncio, né? E depois disso tudo, o que se sabe sobre o Zacarias? Ele chegou a ver o filho cumprir essa missão toda? Aí a história fica mais silenciosa sobre ele. O material que a gente analisou confirma isso. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre o resto da vida do Zacarias. O foco da narrativa muda. Vai para o João Batista e, claro, depois para Jesus. Levando em conta a idade avançada dele quando João nasceu, a especulação mais comum, assim, é que ele tenha falecido por volta do ano 20 DC, talvez antes mesmo de ver o ministério do João começar para valer. Mas mesmo sem ter muitos detalhes bíblicos, surgiram tradições sobre ele ao longo do tempo, é isso? Sim, e a fonte menciona algumas bem interessantes, especialmente dentro da igreja. Uma delas tenta explicar o estilo de vida meio diferente do João Batista, aquelas roupas de pele de camelo, a dieta de gafanhotos e mel silvestre. Essa tradição sugere que o Zacarias teria criado João sobre os votos de Nazireu. Nazireu. O que significa isso exatamente? Era um voto especial, sabe? De consagração a Deus no judaísmo antigo. Quem fazia esse voto, que podia ser por um tempo ou pela vida toda, geralmente não bebia vinho nem bebida forte. Não cortava o cabelo e evitava tocar em mortos. Figuras como Sansão e Samuel são associadas a esse tipo de voto. Então a tradição meio que diz que isso explicaria a aparência e os hábitos mais ascéticos do João. Ah, entendi. E o artigo cita outra tradição sobre o lugar onde ele estaria enterrado. Cita, sim. Existe uma tradição especialmente forte lá na Síria, que diz que o túmulo do Zacarias estaria na grande mesquita de Alepo. É um lugar considerado sagrado por muçulmanos e, historicamente, também era venerado por cristãos da região. Mas é importante notar que isso são tradições que vieram depois, certo? Não está na Bíblia, isso. Crucial notar isso. Como a fonte ajuda a gente a entender, é preciso separar o que está no relato bíblico, nos evangelhos, e o que são essas tradições, às vezes lendas, que surgem mais tarde. Elas mostram o quanto a figura do Zacarias continuou importante na memória religiosa, né? A ponto de criarem essas explicações e esses locais de veneração. Mas elas não têm a mesma base histórica ou textual dos eventos que a gente lê nos evangelhos. Faz todo sentido essa distinção. E falando da importância religiosa, como é que o Zacarias é visto hoje nas diferentes religiões?
O artigo trouxe um panorama disso, né? Trouxe sim, e é bem interessante ver as diferenças, as nuances. Por exemplo, no catolicismo romano e na ortodoxia oriental, Zacarias e Isabel são venerados como santos. Eles têm até dias de festa no calendário litúrgico. 5 de novembro para os católicos e 5 de setembro para os ortodoxos. E as celebrações, segundo a fonte, costumam focar na fidelidade deles durante aquela longa espera e, claro, no nascimento milagroso do João. E em outras tradições cristãs, como o protestantismo? No luteranismo e no anglicanismo, eles também são lembrados, geralmente seguindo a data ortodoxa, 5 de setembro. A fonte traz um detalhe curioso. No luteranismo, às vezes o Zacarias é chamado de profeta. Embora ele tenha tido aquele momento de profecia super importante no Benedictus, a Bíblia identifica ele primariamente como sacerdote, né? O papel de profeta foi mais explicitamente atribuído ao filho, João. É uma pequena diferença de ênfase, assim. Interessante. E fora do cristianismo, ele é reconhecido no islamismo também, você mencionou? Sim, e de forma bem significativa. No islamismo, Zacarias é conhecido como Zacaria, e ele é considerado um profeta importante, é mencionado várias vezes no Alcorão. O Alcorão descreve ele como o pai do profeta João Batista, que no Islã é chamado Yahya, e também, o que é bem interessante, como protetor ou tutor de Maria, Mariam, a mãe de Jesus Isa. Existe até uma tradição islâmica, que a fonte cita, que considera ele um mártir, que teria sido morto por se opor a forças do mal. Nossa, essa variedade de reconhecimento em 3 grandes religiões mundiais mostra bem o alcance da história dele. E para fechar essa parte dos detalhes do artigo, tem o significado do nome dele. Sim, sim. O nome Zacarias, que vem do hebraico Zecaria, significa algo como Yahweh, Deus, se lembrou ou lembrado por Deus. Não podia ser mais apropriado para a história dele, né? Totalmente. A história dele é exatamente sobre isso, né? Deus se lembrando da fidelidade dele e da Isabel, mesmo na velhice, e respondendo às orações com aquele milagre que mudou os rumos da história. E claro, ele próprio continua sendo lembrado, a história dele é recontada e ele é venerado através dos séculos em diferentes culturas. Foi lembrado por Deus e continua sendo lembrado por nós. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, fica bem claro que Zacarias é muito mais do que só o pai de João Batista, né? A gente tem a imagem de um sacerdote dedicado, que viveu num tempo bem difícil, enfrentou um drama pessoal enorme com a esposa, ele teve aquele encontro divino direto, espetacular, passou por um momento de dúvida super-humano, pagou um preço por isso com o silêncio, mas tudo terminou numa explosão de fé e numa profecia que, olha, ecoa até hoje. Perfeito. A trajetória do Zacarias, como a gente viu a partir do material, ela condensa temas muito poderosos. A fé que continua firme mesmo quando não tem resposta aparente, a fragilidade humana diante do extraordinário, o valor da paciência, né? A intervenção de Deus na história e o desenrolar de um plano maior, onde ele e o filho foram peças-chave. E a forma como diferentes religiões olham para ele hoje, mostrar como figuras sagradas podem ser interpretadas e valorizadas de maneiras tão ricas e às vezes bem distintas. Uma história que ensina muito sobre como mesmo personagens que à primeira vista parecem secundários podem ter vidas cheias de significado e deixar um legado que dura. Exato. E talvez um último ponto para a gente pensar, algo que me chamou a atenção naquela descrição inicial dele e da Isabel, que a fonte traz. Eles eram justos e fiéis antes de qualquer milagre acontecer, durante décadas de um aparente silêncio de Deus para a oração deles por um filho. O que será que essa retidão silenciosa, mantida na dificuldade, na espera longa, pode nos dizer sobre a construção do caráter? Sobre encontrar propósito, mesmo quando os resultados que a gente espera não aparecem no nosso tempo ou do jeito que a gente imaginou. Fica aí a provocação para pensar.